missionário internacional, nosso irmão e amigo Miguel Bermudes Marim, e o recebemos com um forte aplauso, como ele merece. Deus te abençoe grandemente. Bom, graças ao Senhor que nos concede este privilégio de nos reunir para ouvirmos o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o que foi enviado por Deus para trazer a mensagem que o povo necessita. E, portanto, é a quem nós temos que ouvir. Se ele é o que Jesus disse, eu, Jesus, o enviei. Bom, se o Senhor o envia, não vai enviá-lo em vão, não vai enviá-lo para perder tempo, tem que enviá-lo para fazer algum trabalho, alguma obra e trazer uma mensagem. E aí nos mistérios que Deus deixou para o tempo do fim, o qual é o tema que nosso irmão William apresentou hoje, um dos principais mistérios é o anjo. Esse anjo que ele promete para o tempo final aparece em muitas partes da Bíblia. Jesus já nos havia falado dele em várias ocasiões. E esse mistério é um dos maiores mistérios que existiam, que foram guardados, foram reservados para o tempo final. O anjo do Senhor, Jesus Cristo. Bom, podem sentar-se, meus irmãos. De tal maneira, que privilégio tão grande nós temos de poder conhecer estes mistérios, que o anjo do Senhor Jesus Cristo, a quem lhes foi comissionado para dá-los a conhecer a sua igreja. Jesus havia dito que a mensagem que pregou, aí no livro das parábolas, aí no capítulo 13, onde ali aparecem 7 parábolas, como dizem os comentaristas, que são 7 parábolas. Mas se você e eu a contarmos, são 8. Há uma parábola que eles não contam. Diz aí no livro, que é o livro das parábolas, onde ele começa dizendo-lhes que, aí no capítulo 13, versículo 3, onde ele diz, ele falou muitas coisas por parábolas, dizendo que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vocês já conhecem esta parábola, que parte da semente caiu em pedregais, outra parte caiu entre os espinhos, e outra parte caiu em boa terra.
Mas, para não gastar tempo na leitura, quero somente chegar aonde ele lhes disse: quem tem ouvidos, aí no versículo 9, de São Mateus, capítulo 13, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer que há algumas pessoas que, sim, têm ouvidos para ouvir. Todo mundo, geralmente, todo ser humano tem ouvidos. Alguns são surdos, mas muito poucos. De todas as maneiras, o ser humano tem seus ouvidos para ouvir e ouvem sobre tudo. Uns colocam atenção nas coisas esportivas, outros na política, outros e falam isto que eles se agradam, gostam, mas outros têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. O que é de Deus, a voz de Deus ouve. Então, esse é os que ele diz, quem tem ouvidos, mas que tem ouvidos para ouvir o que ele estava falando, que tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, que ouça. E, cercando-se dele os discípulos, disseram-lhes: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Agora vocês percebem aqui algo? Há pessoas a quem lhe é concedido entender os mistérios de Deus, que os ouvem e entendem, ou recebem. E há outros que não lhes é permitido entender. Ele lhes disse, porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por isso lhes falo por parábola, vejam. Mas porque para eles não, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Vejam, qualquer um que tem entendimento para ouvir a palavra, a esse lhe é concedido, e esse vai receber mais e mais conhecimento, mais entendimento, e vai receber, a mente vai crescendo no conhecimento de Deus até que chega à perfeição. A perfeição é quando já cheguemos a ter o corpo, a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Quando já tenhamos essa mente de Cristo, aí então já somos perfeitos. Porque acima da perfeição, não há nada mais perfeito. Então vemos que ele lhes diz que a uns lhe é dado conhecer e a outros não. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Agora, ele está falando dos mistérios do reino, dos mistérios do reino dos céus. Quer dizer que ele diz que há mistérios no reino dos céus. Os mistérios conhece aqueles a quem ele queira revelá-los. Vocês veem no livro, aí no próprio livro de Mateus, no capítulo 11, quando ele disse, se lembram da palavra que Jesus disse?
muito interessantes, ali no capítulo 11, versículo 25. Diz, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me forem... Vejam, que Deus fez? Escondeu as coisas dos sábios, os sábios não entenderam. Os sábios mandaram perguntar a João quem ele era. Quando vieram, lhe disseram que João vivia no deserto, ali na beira do Rio Jordão, comia gafanhotos e mel silvestres, o que ele conseguia ali no monte. E esse é um louco, diz. Não entenderam que esse era o enviado, a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para que recebessem o Messias. Não o entenderam. Então, quando João diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o apresentam, havia uns discípulos ali que seguiram a Jesus. Esses tiveram ouvidos para ouvir, tiveram entendimento para entender. Mas, quando os fariseus, os saduceus foram até Jesus, disseram que não era de Deus. Os discípulos, quando ouviam a Jesus nas bem-aventuranças, nos ensinamentos, eles diziam, mas nenhum homem fala como ele fala com autoridade. Este não fala como os fariseus, como os saduceus, que supõem que isto é assim. Não, este fala com autoridade. Quando ele fala, o que diz é assim. Então, estes discípulos tinham entendimento. E os fariseus, os religiosos, disseram, olhe, veja como ele fala. Fala como louco. Então, vejam vocês, não tinham ouvidos para ouvir toda essa revelação que Jesus falava. E então, quando Jesus fazia os milagres, porque tinham que perceber que era Deus operando, não é mesmo? Que lhes dava vista a um homem que nasceu sem um olho e que criou-lhes os olhos. Criou no homem, não era que o homem nasceu cego porque os olhos estivessem mal, mas que nasceu sem o olho. E o que Jesus fez? Bom, Jesus curou muitos cegos que estavam cegos, colocando as mãos, e conforme tua fé, assim seja feito, e eram curados. Mas com este não. Com este ele fez lodo, cuspiu na terra, fez um lodo com sua saliva, com a saliva de Jesus, e pegou o lodo e os untou nos olhos e disse, vá e lave no tanque de Siloé. E quando ele foi e se lavou, lhe foram criados seus olhos. Criados. Ele diz, com que Deus fez o homem quando fez? Do que ele fez? Do que? Do pó da terra. Não foi isso que Jesus fez? Um pouco do pó da terra, misturou com sua própria saliva, com algo melhor. Não podia ter feito. E algo que saiu dele. E criou-lhe os olhos para esse homem. Para os demais, não os curou assim. Para os demais, dizia, conforme tua fé seja feita, colocava as mãos
E que quer que te faça, como ao Bartimeu, que o vejas, assim conforme tua fé, que seja feito. Anda e veja. Mas a este, ele teve uma criação especial. Lembram-se que contou o irmão Branham? Isto foi que Billy Paul contou em uma revista onde lemos que ele diz que em uma ocasião o irmão Branham chegou em um lugar que havia uma menina que nasceu sem olhos. Não tinha olhos porque não via, porque não tinha aí o lugar. As duas pálpebras, porém, não, mas nas pálpebras não tinha nada. Não tinha. A menina nasceu sem olhos. E era uma menina muito bonita, mas sem olhos. E o irmão Branham diz que foi movido pelo Senhor e o levou até esta menina e a trouxeram diante do irmão Branham com essa menina. Trago essa menina para que Deus crie esses olhos. É uma criação. Foi o que Deus fez ali. E então ele orou pela menina, colocou suas mãos sobre ela e pediu a Deus que criasse esses olhinhos. E de repente diz o irmão Billy Paul que a menina abre esses olhos, era duas pálpebras, porém brancas. E diz o irmão Branham: ó, menina, me esqueci de perguntar que cor você queria. Lembram-se? Chegou a dizer, conta aí, esqueci de perguntar que cor que você queria. Ó, irmão Branham, que sejam azuis. Então, que sejam azuis. Diz que foi porque apareceu, ele falou, mas foi criado, o que lhe apareceu foram duas pálpebras brancas. Então, observem você. Os fariseus, os saduceus e religiosos, vendo estes milagres que Jesus fazia, vejam, ao invés de dizer glória a Deus, porque nenhum homem pode fazer esse milagre se Deus não estiver com ele, como disse Nicodemos, como disse José de Arimateia, eles foram crentes secretos de Jesus, mas disseram, pelo dedo do demônio é que tu faz. Isso é Satanás fazendo milagres. Não, Satanás não faz milagres. O que Satanás faz é mal. Não essas pessoas como bruxos que fazem bruxaria, mal. Mas, pela graça de Deus, em nós não cai isto. Porém, veja vocês, uma vez eu estive pregando em um povo, fomos ter ali uma campanha, tivemos culto, no dia seguinte nós continuamos, eram 3 ou 4 dias, e havia ali um bruxo que disse que lançava a perder tudo, e trouxe um frango, preparou, fez um monte de coisas, e então, quando voltarmos pela tarde para continuar o culto, vimos que havia na porta do lugar, estava ali, preparado aquilo, haviam enterrado ali, para que eu não pudesse entrar, para que eu não pudesse pregar. E tinha um monte de coisas ali escritas, que o poder do bruxo, que quando chegamos, dizemos, irmão, o que é isto? Olhe, quando começamos a olhar tudo isso, olhe, esse é o bruxo que colocou isso para que você não pudesse. Coloquei o meu pé em cima e disse, no nome do Senhor Jesus Cristo, esmagamos. Vejam vocês o que diz em Romanos, Gerson, que está por crer que é Romanos 16, 25, deve ser isto, onde Romanos
16, onde diz, em breve esmigará Satanás com a planta de vossos pés. No último capítulo de Romanos. Se você consegue aí, não me recordo do versículo. Versículo 20. Como é que diz? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Ponto. Pois então, no nome do Senhor Jesus Cristo, o esmaguei e joguei-o no lixo. E eu parei e disse que o bruxo saiba que a Escritura diz. O que diz em 1 de João, versículo 4, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós que o que está em vós do que o que está no mundo. Diz, para que saiba que aqui está um maior. Porque em mim está o Senhor. E o Senhor é maior do que Satanás. Então o bruxo que vá com sua bruxaria para outro lado. Aqui nós continuamos pregando e aqui nós seguimos adiante na obra do Senhor. Tivemos então essa campanha, tiveram muitas almas salvas e não se sabe para onde o bruxo foi. Então, para que vocês possam ver que as pessoas, vendo os milagres de Jesus, ao invés de dizer que era Deus com ele, disseram que era Satanás quem estava fazendo os milagres. Mas Satanás não faz milagre. O que faz é tonteria, bobagem, porém não faz milagres. Nós temos que perceber que esses mistérios que Deus guardou para o tempo do fim são para nós. Se você vai com estes mistérios que o Senhor revelou pelo seu anjo mensageiro, e você vá a uma igreja pregar, dizer-lhes sobre o anjo do Senhor, que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo para todas essas grandes obras que hoje vemos, que a mensagem do anjo não é uma mensagem meramente de um pregador, mas que são palavras criadoras. Que o que Deus enviou por este anjo são palavras criadoras. Que tudo que este anjo falou vai se materializar. Porque não é a palavra de um homem, mas é uma palavra falada. Não está dando uma mera informação, estava falando palavra que vai se materializar. Porque a semente, diz aí o Senhor Jesus Cristo em Lucas, creio que 11, que a semente é a palavra de Deus, a semente tem vida. Uma semente você semeia, e essa semente que você vai semeando aí, Jesus Cristo, isso tem vida. A palavra de Cristo são vida e eficaz. Ele é 8 a 11, no livro de São Lucas, que diz que a semente a semente é a palavra. Essa semente está semeando, que um pregador está semeando, um homem, digamos, enviado por Deus para falar uma palavra criadora. Essa semente tem vida. O que ele está falando vai se materializar. Então, que as palavras de Deus
Jesus dizia, as palavras de um profeta são espírito e são vida. Então, esses mistérios que vocês veem aqui na Bíblia são para nós. Leve você e diga em uma igreja, meu irmão, tem uma mensagem que o Senhor enviou seu anjo. E nesse anjo veio a mensagem que nós recebemos. Porque ele diz que o que recebe a quem ele envia, a ele o recebe. Isto é para que vocês possam recebê-lo. A salvação que teve que receber Jesus Cristo, mas para receber a transformação e o rapto, tem que receber a semente de transformação e rapto. E isso é uma palavra criadora na boca do anjo. Crê você que a igreja vão dizer amém aí? Não. Vocês estão loucos, dizendo com esse anjo. Não vamos receber, porque não tem. Vão lançá-lo, vão expulsá-lo e você vai ter que sair correndo antes que te peguem. Para que vocês vejam que os mistérios são para quem? Para nós. Isso foi o que Jesus disse ali. Porque ele fala assim, que não entendem, porque a vocês lhe é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, porém a eles não é concedido. Por isso lhes falo por parábolas. E ali no capítulo 15 também do livro de São Mateus, nós encontramos que quando Jesus estava falando aos discípulos, aos fariseus aí, estavam ensinando sua palavra, vêm os discípulos do Senhor, vêm e lhe diz, mestre, veja se vocês conseguem por aí. Mestre, é que se ofenderam, chamando assim a multidão. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto que contamina o homem. Então, aproximando seus discípulos, lhe disseram, sabem que os fariseus se ofenderam quando ouviram essa palavra. Mestre, se escandalizaram. Explica-lhe isso, porque eles se escandalizaram com isso que você disse. Que o crente que dissesse, porém respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E que disse, deixai-os. Ia perder tempo explicando isso a eles? Não, deixe-os. São cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, não se preocupem. Isto que eu estou dando não são para os cegos, são para vocês que vêm. Agora, o que eu dizia a vocês aqui, que aqui os comentaristas dizem que nas 7 parábolas, não são 7, há uma que eles não contam. E vejam, é a mais importante. Encontramos aqui que ele dá a primeira parábola, tem aí no capítulo 13, vocês têm aqui apontado na Bíblia, pois diz, o segundo mistério da segunda parábola. É o trigo e o joio. Esse é o segundo mistério que ele tratou. O primeiro que tratou, ele diz aqui, o primeiro mistérios do reino dos céus. E o primeiro do reino dos céus, qual foi? O semeador, a parábola do semeador. O segundo mistério, a parábola do
joio, do trigo do joio. Pois é um terceiro mistério. O grão de mostarda. O quarto mistério. A parábola do fermento. A parábola do fermento. O quarto mistério. Vem depois a explicação do segundo mistério. Ele explica. Vocês veem? O outro mistério. Onde está depois deste? O quinto mistério, qual é? O tesouro escondido. Todos esses são mistério para nós entendê-los. O sexto mistério, qual é? A parábola da rede. E o sétimo mistério, a parábola que eles dizem meramente, falam que sétimo mistério. Mas olhe vocês, termina aí. Na parábola da rede, onde diz que os lançará no forno de fogo, ali será o choro e o ranger de dentes. Jesus lhes disse: haveis entendido todas essas coisas? Claro, vocês entendem, não é isto? Vocês entendem. Sim, Senhor. E ele disse-lhes, aqui lhes deu outra parábola. E os grandes mestres não viram esta parábola. Vejam, e é a mais importante. E ele disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família. Aqui está falando de um doutor. Aqui todo escriba é um doutor no reino dos céus. É semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E quem é este mestre? Quem é este doutor? Quem é esse doutor que traz as coisas velhas? Ou que vem pregando, como disse o irmão Branham, a chuva temporã e a chuva seródia. Vem com conhecimento de coisas que já aconteceram lá e das que estão acontecendo aqui. Tira das coisas velhas e as coisas novas e diz, todo escriba, todo doutor instruído. Aqui está falando de um doutor. Essa palavra não levaram em conta. E é uma parábola. E essa não a contaram, é a oitava. Quem é esse personagem? Quem é esse doutor que vem com os conhecimentos que podem colher os conhecimentos antigos do Velho Testamento e do Novo Testamento e fazer uma realidade, mostrar-nos tipos e figura, mostrar-nos a realidade, o que está acontecendo hoje. Este é um doutor. Este sabe o que está falando. Então, esse personagem é o grande mistério que ficou ali como um mistério. Portanto, estudantes da Bíblia não viram isto, porque diz que são 7 e nada mais. E são 8. O oitavo, o filho de Davi, foi que reinou. Depois que passaram os 7 filhos, e o profeta diz, não é nenhum desses, não tem outro? Sim, temos um menor. Um pastor de ovelhas que está lá, não serve para o rei, para reinar.
Mas é esse. E disse Deus, aí em Samuel, que olha, homem, o que está diante de seus olhos, porém Deus olha o coração. E Deus olhou a um homem conforme ao seu coração. E isso já é diferente. Então, o grande mistério de todos os mistérios é o anjo. No anjo do Senhor, é esse anjo que o Senhor envia, aí há um grande mistério. O irmão William nos pregou em uma mensagem uma vez, e foi uma mensagem pública. Uma mensagem, você pode conseguir, mas esqueci-me do nome, mas ele pregou em público, em um ginásio, uma vez, um ginásio esportivo. Estava nos falando quando o grande Espírito Criador, o Espírito de Deus, que não havia nada, que não existia nem pó, nem nada. Então, sua primeira expressão foi o Verbo. Sua primeira expressão foi essa teofania, que se conhece na Bíblia como o anjo do Senhor. Se conhece também como o anjo do pacto. Se conhece como o Logos de Deus, o Logos, a expressão de Deus, a primeira expressão de Deus, o Verbo. E através desse Verbo foi que ele criou todas as coisas. Por isso é que ele o chama de seu Filho unigênito. O chama seu Filho unigênito porque foi sua única expressão, a única expressão do grande Espírito que veio de Deus, esse Verbo. E através desse Verbo, Deus criou todas as demais coisas. Tudo o fez, e nada do que é feito se fez sem Ele. E tudo foi feito por Ele, e Deus o fez para Ele. E o irmão William nos diz ali, mas quando o Verbo começou a criar, o que foi o que primeiro criou? Começou pela criação dos anjos. E sua primeira expressão do Verbo foi seu anjo. Vocês percebem que quando fala dos anjos, que ele envia um anjo, que Deus dos Espíritos dos Profetas, Deus dos Espíritos Anjos, mas quando ele fala do seu anjo, ele diz, meu anjo. Meu anjo. É diferente. Essa foi sua primeira expressão, seu anjo. E depois criou todos os demais. Esse anjo foi primeiro o primogênito de Jesus Cristo. E também quando chega o mistério que ele culmina a obra das eras, então as eras terminam, então envia seu anjo. E vem a ser o anjo o último que ele usa para concluir todo o programa de Deus. Vocês percebem que aí é um mistério neste anjo? É o primeiro e é o último. Ele é o princípio e é o fim. Esse doutor que vem com as coisas velhas e com as coisas novas. E com elas ensina a verdade de Deus, fala a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, que são as coisas que estão escondidas, porque estava escondido no lugar santíssimo, o maná escondido. Tudo isso, toda essa mensagem do anjo é o que se conhece como maná escondido. Eu lhe darei a comer do maná escondido, para os que venceram todas essas superstições religiosas
e todas essas coisas comem do maná escondido. E esse maná escondido é a mensagem do anjo do Senhor, que estava reservado no lugar santíssimo. Ali é onde estava. O anjo é o que ministra no lugar santíssimo. Os outros muitas pessoas ministraram no átrio, muitos sacerdotes. No lugar santo também havia espécie de que selecionavam certos sacerdotes, mas aí também entravam vários ministérios. Mas no lugar santíssimo somente entrava o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é um tipo de Cristo. Era um tipo do sacerdote do sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno. Mas esse sacerdócio de Arão não era eterno, era um sacerdócio tipológico. O que é tipo, por fim, desaparece, como o Cordeiro Pascual, que eles sacrificavam para cobrir seus pecados, mas esse era um tipo. Quando veio o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro Pascual já não voltou mais a ser necessário. Já não se necessitaram sacrificar mais Cordeiro, porque porque chegou já então a realidade. Quando chega a realidade, o tipo desaparece. Estes são mistérios. Vejam vocês, como estão esses mistérios? São para nós. Nós podemos entender isto perfeitamente bem. E por isso sabemos que todas essas mensagens, todos esses livros, aí está. Todos os mistérios contidos, completos. Aqui vocês têm, aqui tem o que o nosso irmão Silva Tanego, o Rafael, isto tem quantos destes? Tem para todos? Bom, desses tem para todos. Porém, este que Gerson fez são poucos. E aqui somente estão todos que estão aqui. Porém, além desses, temos a única esperança da Igreja e da humanidade, a segunda vinda de Cristo. Isto é muito importante que vocês ouvissem. A única esperança, não há outra. O livro que foi aberto no céu, esse livro foi aberto no céu, e do céu o trouxe o anjo forte aberto em sua mão direita e colocou seu pé sobre a terra e sobre o mar, em uma ilha. Porque justamente a ilha é onde está rodeado de água por todos os lados. Se você coloca um pé na terra e outro, tem que colocar outro na água, porque a ilha é totalmente rodeada de água. E clamou este livro e o deu a um homem. João foi um tipo. O último dos discípulos que restou e o último dos profetas, a último ele vai usar aí para que o livro lhe deu o livro para que comesse. Ao comê-lo, ele disse: agora profetize outra vez. E essa profecia não é palavra humana, mas que é palavra que sai da boca de Deus. Isto é importante que vocês o tenham, essas mensagens. A importância de nos reunir, isso é muito importante. Que você ame a reunião onde se juntem e orem a Deus para que Deus tire todas essas limitações que o inimigo está colocando para que não possamos nos reunir com toda a liberdade. A importância
importância de continuar evangelizando até quando? Até que sejamos transformados. Diz várias vezes o mensageiro ali. A importância. Temos achado o Messias. Isto é para os que já encontraram o mensageiro de Deus. Isto vocês não têm aqui, não estão ali. O que ficou até a vinda do Senhor, o último que fica até a vinda do Senhor, quem será? Diz que ele o chama, o que alimenta a família, que alimenta toda a família, quando ele venha. Então colocará sobre todos os seus bens. Aí vocês o têm. A responsabilidade de um conservo, uma mensagem muito forte do mensageiro. E os demais, você já tem aqui. Este que Rafael já tem aqui quase tudo. Aqui está até o 21, não é mesmo? Por aqui tem desde o 20. Aí temos aqui desde o 20, fique com a palavra. Fique também com a 21. Fique com a palavra, parte 21. Tem também a parte, a 22 também. Fique com a palavra. 22. Tem também 23. Fique com a palavra número 23. Todas estas mensagens são muito importantes. Fique com a palavra número 24 e fique com a palavra número 25. Bom, esse pacote completo, se há algum pastor aqui, algum colaborador que não os tenha, vamos dá-los por completo. Já Bruno recebeu seu pacote? Então faça chegar então a Jorge. Fica, se não vai acabar, de repente, quando acabem, então vamos. Aqui está outro irmão que também tem aí um pacote completo aí. Aqui tem este rapaz que também quer um pacote completo. Aqui esse jovem ainda não havia recebido este pacote ainda? Bom, então leve este. E este, e a você vamos dar este. Ainda que faltem algum, tem também aí bastante. Tem bastante aí. Então, onde vocês os têm por aí? Parte de trás. Então podem pegá-los ali. Quando se forem, podem pegá-los. Os que queiram. Na palavra do profeta está a vida. Na palavra do profeta está os mistérios que você e eu necessitamos conhecer. Quando você os lê ali o tem gratuitamente. É gratuito, não é isso? Gratuito. Para todos que queiram. Simplesmente, quando vocês vão saindo, se não tiver, pegue o teu, porque tem para todo mundo, não é isso? Tem para todo mundo. Então, também há folhetos para o que querem distribuir para os vizinhos, familiares. Esses volantes, o grande mistério entre todos esses mistérios, o mistério da Era da Pedra Angular, essa era não se conhecia. Se conhecia as 7 eras da Igreja, mas não havia nada disto sobre a Era da Pedra Angular. Isso, o irmão Branham havia feito
uma visão da era da cabeça, mas o irmão William nos mostrou que depois das eras, então se abre esta era da pedra angular, mas o mistério número 1 aí é o anjo. Esse anjo que Jesus envia, que vem sendo o último, ou seja, o ômega, é o mesmo alfa, porque alfa é o princípio e o ômega é o final. Esse anjo é o princípio e é o final, porque é onde fecha o programa divino. Desse anjo dependemos todos nós, na mensagem que temos recebido, para nós podermos ser transformados. E desse anjo depende todos os que estão na sexta dimensão, que têm que vir com ele. Eles não podem, por sua conta, dizer, nós vamos estar um pouquinho antes. Não, eles têm que vir com o anjo. Então, nós dependemos, depende do que está em outra dimensão. Será importante? Será que lutou Jesus, como prometeu em sua palavra, eu envio o meu anjo. Nesse anjo vai tudo o que você e eu necessitamos. Está essa palavra que você está recebendo. Tudo isso, aprecie, leia, peça a Deus que permita que se encarne em teu coração, que se faça carne em ti, a palavra que você está lendo do anjo. Porque é que deste anjo nós dependemos. Depende a nossa transformação em rapto. E depende os que estão em outra dimensão para eles ressuscitarem. Sem este anjo eles não podem ressuscitar. Então observe como é importante. Então, por isso eu digo que nos mistérios de Deus, que foi o tema que ele tocou o anjo. Ele nos disse a nós, em várias mensagens, que nós ainda não havíamos a entender completamente quem era este anjo. O cremos, recebemos, cremos sua mensagem, porém ele diz que nós apenas temos 1/1000ª parte. Algum dia iremos saber toda a grandeza que há nesse anjo. Eu poderia fazer uma menção de uma citação que ele disse, mas vou deixar, mas podem romper a cabeça com isso e não vão conseguir. Mas ele disse, quando falou disso, de que era algo, que era 1/1000ª apenas. Vocês têm apenas 1/1000ª parte aí, contudo. É 1.000.000 de vezes muito mais do que você e eu. O mistério do anjo. O mistério do anjo é muito mais. Quando você chegue a conhecer, olhe, como... Mas era isto. Isso aqui eu estava lendo umas citações ali, uma fita que era importante, mas vamos deixar lá aí quietinho. Vocês haverão por aí em algum momento. O Espírito Santo vai lhes revelar. Os mistérios são para quem? São para nós. Nós somos os que vamos recebê-lo. Nós somos os que vamos entender. E são os que entendem esses mistérios que vão ser transformados.
Sem o conhecimento desses mistérios, sem o conhecimento do anjo do Senhor, que é onde está a segunda vinda de Cristo, não há transformação nem rapto. Portanto, vocês, para poderem ser transformados, precisam deste mistério. Que Deus lhes abençoe, que Deus permita fazer o seu salão. O salão vai ser aqui abaixo, não é isso? Lá onde irá, vai estender tudo isto. Bom, que Deus lhes proveia. Recordem que para o Senhor não há nada impossível. O Senhor lhes proveja para que vocês possam fazer seu salão e que Deus faça milagres com vocês. Recordem que Ele é o Deus milagroso. Que Deus lhes abençoe. Eu sei que vocês aqui, nesse grupinho pequeno, viram milagres. Eu sei que vocês viram milagre, que Deus lhes ajudou, foram abençoados, lhes deu vitórias muito significativas, muito importantes, e vai continuando dando-lhes mais. Recordem de Romanos 8, 32. Esse é um versículo chave para qualquer crente. Esse é um versículo chave que São Paulo disse que Deus não poupou nem a seu próprio Filho. A Bíblia diz, o qual Ele tem seu contentamento, meu Filho amado, meu Filho único, meu unigênito, no qual eu tenho contentamento. Se não poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Se você e eu somos como vai ter dúvida que vai dar para vocês algumas coisinhas pequenas? Como diz o versículo aí? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com Ele todas as coisas? Como Ele que vai dar todas as coisas que necessita? Se Ele disse, eu te dou meu Filho, que é o maior, para ser salvo. É onde está todo o meu contentamento. E eu entrego-lhes, para que passe por essa etapa de sofrimento. Eu os dou, para que dê sua vida por ti. Como é que não pode dar-lhes as demais coisas bobas que você precisa? Deus poderá? Bom, que Deus lhes conceda todas as coisas. Vamos deixar aqui nosso irmão Rafael, que Deus lhes abençoe. Rafael Gutierrez, Deus continue te usando, siga te abençoando e proveja tudo o que você precise. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Que horas são? 5 para as 3. Às 3 temos que estar lá. Temos 5 minutos para chegar ao lugar. O culto é às 3 horas.